Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Igreja Batista Brasileira em Washington, D.C. É uma alegria para nós estarmos juntos para estudarmos a boa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nosso desejo é que os estudos aqui trazidos contribuam para a edificação da sua vida. E se você quiser entrar em contato conosco, você poderá fazer isso através dos nossos endereços eletrônicos. Que Deus te abençoe. Vamos à nossa lição? Deus é amor. O amor é um atributo moral de Deus. 1 de João, capítulo 4, verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só se pode conhecer verdadeiramente a Deus conhecendo o que é o amor. O amor não é apenas um sentimento, pois se assim fosse, poderia ser algo passageiro. Mais do que isso, o amor envolve uma atitude em relação ao amado. O amor é a atitude firme de dar-se em relação ao amado e também de possuí-lo em íntima comunhão. Dar e possuir estão intimamente ligados ao conceito de amor. E o amor de Deus, ele é perfeitamente bom em dar. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entrega o seu Filho por amor. E o amor de Deus também é perfeitamente bom em possuir. 1 de João, capítulo 4, verso 16. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O anseio do Senhor é que permaneçamos nele. Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Irmãos, Jesus, o Filho de Deus, revela o perfeito e incomparável amor de Deus por nós. Deus é amor. E nós seguimos estudando a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Deus é amor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Eu peço agora que o Teu Espírito conduza esse estudo e que o nosso coração seja guiado ao entendimento, aquilo que o Senhor tem para nós através desse estudo. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versos de 9 a 12. Como o Pai me amou, assim eu também os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Quando pensamos no amor de Deus, nós devemos ressaltar que ele vai muito além de palavras. Ele é um amor prático, um amor de atitude. João capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O amor de Deus assume a forma humana em Jesus Cristo e se aproxima de nós. E esse entendimento, ele é muito importante para a nossa vida cristã. O entendimento de Deus que deixa a sua glória e assume uma forma tão pequena, a forma humana, e faz tudo isso por amor. O amor de Deus, ele não é um amor que dura durante uma estação, ele não é um amor interesseiro, ele não está preso a nenhuma circunstância. O amor de Deus é eterno. O verso 12 que nós lemos, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Quando nós temos a experiência com Deus e com o seu amor, consequentemente, nós teremos prazer em obedecer aos seus mandamentos. Isso porque essa obediência em amor nos dá alegria, por 3 razões. A primeira, porque não há melhor lugar do que o centro da vontade de Deus. Ela também nos dá alegria porque nos deixa perto de quem amamos. E ainda,
porque sabemos que somos inteiramente amados pelo Senhor. Irmãos, essa é uma verdade que o inimigo tenta distorcer a fim de nos desvalorizar. A verdade de que somos filhos amados do Senhor. Você é um filho amado do Senhor. Se for possível agora, repita isso em voz audível, em primeira pessoa. Eu sou um filho amado do Senhor. O amor de Deus nos leva a amar. Evangelho de João, capítulo 15, versos de 12 a 17. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Muitas pessoas banalizam a ideia de amor ao declararem que amam certas coisas tão pequenas. A Bíblia nos ensina que o amor não é um sentimento, mas é uma atitude. É a ação de fazer bem ao outro sem esperar nada em troca. O amor, ele é uma das marcas do discípulo de Cristo. Obediência e submissão à sua vontade são demonstrações desse amor. O verso 12, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Quando nós praticamos esse mandamento de amarmos uns aos outros, estamos sendo caracterizados com ele. A grande dificuldade talvez seja o amar como eu os amei. Realmente, muitas vezes é difícil amar como o Senhor nos ama, pois o amor do Senhor por nós é um amor de doação. Mas se assim o fizermos, experimentaremos uma intimidade com o Senhor, que é exclusiva dos seus amigos. Verso 15. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E perceba agora a ênfase que Jesus apresenta no verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Por amor, o Senhor nos escolheu e nos deu um propósito, o propósito de frutificar. O Senhor, ele não comete erros. Por isso, a palavra do Senhor, ela faz muito sentido para aqueles que experimentam desse amor. Amem-se uns aos outros. O paradigma do amor. 1 de João, capítulo 4, versos de 7 a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. As Escrituras Sagradas, elas nos mostram um paradigma, o modelo do perfeito amor. Esse modelo ele é evidenciado com uma atitude prática, uma atitude de entrega por completo. Deus envia o seu Filho para entregar a sua vida por nós. Esse é o maior exemplo do perfeito amor. O texto que nós lemos aqui diz no verso 7: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Somente quem foi transformado pelo novo nascimento em Cristo pode experimentar e viver esse amor. E essa manifestação do perfeito amor de Deus, que envia o seu Filho unigênito por nós, foi para que nele tenhamos vida eterna e um estilo de vida em amor, como o amor de Deus por nós. E o amor divino ele tem uma peculiaridade muito especial, a graça.
Isso porque Ele não espera retribuição por algum mérito nosso. Ele simplesmente nos amou e decidiu intervir na história para que nos tornássemos propícios, aceitáveis diante dele. Verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, se nós praticarmos esse amor, Deus será visto pelos outros em nós. Verso de número 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Irmãos, o amor de Deus por nós é o paradigma, o modelo. Nós devemos amar então uns aos outros sem esperar nada em troca, sem mérito. Este é o perfeito amor. O amor de Deus em ação. 1 de João, capítulo 4, versos de 13 a 18. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor ele é uma relação que é confirmada pelo Espírito Santo. No verso 13, nós lemos: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. O apóstolo Paulo concorda com essa ideia em seu texto aos Romanos, capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E esse amor, segundo João, ele é fruto de conhecimento. O verso 13. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Conhecer na Bíblia não é apenas um conhecimento a nível teórico, mas é uma experiência pessoal. E a experiência pessoal que nós temos com esse amor nos leva a exercê-lo e a evidenciá-lo. No verso 18, João declara ainda: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Preste atenção aqui em algo muito precioso, meu irmão. O contexto desse parágrafo não está se referindo aos medos que nós temos no dia a dia, mas ele está apontando para o dia do acerto de contas, o dia do juízo. E é através do amor de Deus em nós que nós não devemos temer o castigo no dia do juízo, conforme o texto. Então, é por esse amor que nos tornou propícios, aceitáveis, favoráveis. É por esse amor que nós ouviremos: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 34. Deus é a fonte de todo amor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versos de 19 a 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Deus nos amou primeiro. É dele a iniciativa de nos amar. E aqui nós aprendemos duas lições. A primeira, Deus é a fonte do amor. Então, nós não podemos viver sem Ele, nós não podemos viver sem dependermos de Deus. E a segunda, o amor não espera ser amado para entrar em ação. Ele ama primeiro. O verso 35 do Evangelho de João, capítulo 13. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem
uns aos outros. O amor de Deus deve ser a marca dos seus discípulos. Não importa como nós sejamos, se temos boa aparência, se pregamos bem, se tocamos ou cantamos com excelência. O amor deve ser a nossa principal marca. E essa marca fará todos saberem que somos discípulos de Jesus. Mas se dissermos que amamos a Deus, mas odiamos nossos irmãos, seremos apenas farsantes. O amor de Deus em nós implica em duas direções. Uma vertical, na direção do próprio Senhor, e uma horizontal, na direção dos nossos irmãos. E o texto de João conclui com um mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ame ao Senhor, ame o seu irmão. Deus é amor. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que a cada dia nós possamos viver segundo os teus preceitos, mostrando o teu amor em nós ao mundo. Que o mundo veja essa diferença em nós. Que nós possamos ter atitudes práticas de amor em relação aos nossos irmãos. Eu oro, ó Pai, por aqueles que ainda não compreendem esse amor, mas que em breve, talvez hoje ainda, possam tomar essa decisão de entregar-se a Cristo e experimentar verdadeiramente o teu grande e infinito amor. Eu oro pedindo também uma bênção sobre cada uma de nossas famílias e assim faço em nome de Jesus. Amém.